Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e nós teremos aula de matemática. Capricha na aula de hoje, porque amanhã é feriado e vocês terão 4 dias de folga. Isso mesmo! Para fechar a semana com chave de ouro, eu preparei uma surpresa para vocês no final do vídeo. Isso mesmo! Então assiste o vídeo até o final para você descobrir o que eu preparei para vocês. Agora vamos para o momento desabafo. Vocês vão ver no final do vídeo, eu já gravei o final do vídeo, tá? Na verdade, esse vídeo aqui, eu estou gravando pela segunda vez, porque quando eu fui passar os arquivos pro computador, eu apaguei metade dos arquivos. Bem chateante. E eu fiz de tudo pra recuperar e não consegui. Então eu vou gravar de novo a aula pra vocês. Olha como eu gosto de vocês, hein? Então no final do vídeo vocês vão ver até que eu tô com uma blusa diferente e o cabelo tá preso, mas é porque eu gravei em outro dia, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula. Na aula de hoje nós vamos continuar com o assunto de simetria. E pra isso nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Mas espera um pouquinho, se você ainda não assistiu esse vídeo aqui, ó, do dia 8 de junho, da segunda-feira, você tem que assistir esse vídeo antes de assistir a aula de hoje. Então eu deixei o link dele aqui no box de informação e você vai lá assistir, ó, eu fiz várias experiências com espelho, eu fiz experiências com tinta, olha só. E aí você assiste o vídeo antes para você entender melhor o que é simetria, tá bom? Nós vimos que quando nós dividimos a figura exatamente ao meio e quando um lado fica semelhante ao outro lado, nós temos um eixo de simetria. Nós vimos também que a simetria é em relação ao eixo. Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu mudo a minha reta para a horizontal, eu não tenho simetria, pois o lado de cima fica diferente do lado de baixo. Aqui em cima eu fico com 3 pontas e aqui embaixo eu fico com 2. Neste caso aqui, não há simetria em nenhuma das figuras, pois quando eu divido a figura tanto na vertical quanto na horizontal, um lado fica diferente do outro lado. O lado de cima fica diferente do lado de baixo. Para ver simetria, nós temos que dividir a figura exatamente ao meio. No caso do Sol, há eixo de simetria tanto na vertical quanto na horizontal. Mas, se eu pegar esta reta e traçar ela um pouquinho mais para o lado, não vai haver simetria, pois eu vou dividir a minha figura em duas partes diferentes. Essa primeira parte vai ficar maior do que a segunda, portanto, não haverá simetria nesse caso. Vocês lembram que eu coloquei o C de Carla aqui? Nós vimos também na aula passada que a simetria é como se fosse um espelhamento. Então, se eu colocasse um espelho aqui, refletindo esse C, o C que apareceria no espelho estaria ao contrário, assim como esse C aqui. Isso significa que se eu pegar este lado e dobrar por cima desse, as figuras vão se encaixar perfeitamente. Por isso que fica ao contrário, ou como nós dizemos, espelhado. Então, se eu traçar as duas figuras no mesmo sentido, não vai haver simetria, pois quando eu pegar este C aqui e dobrar em cima desse, esse lado aqui vai coincidir com esse e não haverá simetria, pois aqui vai ficar faltando 2 quadradinhos azuis. Mas lembra que eu disse que a simetria é sempre em relação ao eixo de simetria? Pois bem, se eu mudo o sentido da minha reta, neste caso aqui haverá simetria, pois eu vou considerar essa parte de cima espelhada na parte de baixo. Então aqui eu repito essa mesma curva aqui embaixo invertida. Portanto, neste caso aqui, mesmo os Cs sendo traçados no mesmo sentido, há simetria, pois eu mudei a linha que divide essa figura. Preste atenção, aqui há simetria, pois eu vou espelhar, aqui não há simetria, pois eu não consigo espelhar. E aqui há simetria, pois como eu mudei o sentido da minha reta, eu vou conseguir espelhar este C aqui para baixo, ó. Vai ficar, este quadradinho vai bater com esse, esses 3 vai bater com esses 3, esses 2 vai bater com esses 2. Entendeu? Na imagem de abertura da unidade que nós estamos estudando, tem esta imagem aqui. Nesta imagem existem várias figuras e algumas delas têm eixo de simetria. Nós temos aqui um pentágono, um hexágono, círculo, quadrado, retângulo. No caso do hexágono, se eu traçar uma reta tanto na horizontal quanto na vertical, há simetria, pois a figura ficará igual
tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, tanto de um lado quanto do outro lado. Já no caso do pentágono, quando eu traço uma reta vertical, eu tenho simetria. O lado esquerdo fica igual ao lado direito. Mas se eu traçar uma reta na horizontal, eu não terei simetria, pois no lado de cima eu terei dois lados aqui. E no lado de baixo eu terei 1, 2, 3 lados, portanto não haverá simetria. Nessas árvores e nesses matinhos aqui da figura também não há simetria. Se eu traçar tanto uma linha horizontal quanto uma linha vertical, os lados não serão semelhantes. Nós podemos observar padrões geométricos em várias coisas do nosso cotidiano, como nas estampas de tecidos, nos azulejos e nas obras de arte. Perceba que nesta imagem está se repetindo um padrão de quadrados, todos eles na mesma distância e do mesmo tamanho, portanto há simetria nessa imagem. Aqui nesses azulejos, também, todos eles são simétricos. Se eu divido qualquer um deles em 2, o lado de cima vai ser igual ao lado de baixo. Nesse caso, há uma repetição de padrão geométrico e também a simetria. Nesta obra de arte aqui, também há um padrão geométrico. A pessoa trabalhou com retângulos brancos e com quadrados, mas não há simetria neste caso, pois se eu divido a imagem em duas partes, um lado será diferente do outro. Outro lugar onde nós podemos encontrar simetria é nos mosaicos. Os mosaicos são imagens que são compostas por várias pecinhas, onde essas pecinhas se encaixam uma do lado da outra, exatamente uma do lado da outra, não pode sobrepor, não pode colar uma em cima da outra, e elas formam uma figura, uma imagem. Neste caso aqui, este mosaico aqui é formado por quadrados amarelos, triângulos azuis e triângulos verdes. Vamos ver se há simetria? Primeiro vamos traçar uma linha horizontal. Neste caso, não há simetria, pois em cima eu terei apenas quadrados azuis e embaixo eu terei apenas quadrados verdes. Então, o lado de cima não tem semelhança com o lado de baixo. Mas e se eu mudar o sentido da minha reta? Se eu traçar a reta na vertical, o lado esquerdo vai ser semelhante ao lado direito? Sim! Se eu pegar este lado esquerdo e dobrar por cima do lado direito, eu terei a coincidência dos triângulos azuis em cima dos triângulos azuis e os triângulos verdes em cima dos triângulos verdes. Portanto, aqui há simetria. Esse aqui é um eixo de simetria. Neste mosaico aqui, nós também podemos encontrar simetria. Se eu dividir a figura tanto na horizontal quanto na vertical, os dois lados serão semelhantes. Portanto, aqui há um eixo de simetria. Agora que você já relembrou a simetria e já aprendeu o que são mosaicos, abra o seu livro na página 44 e 45, que nós vamos ler juntos as atividades. E não esquece de ficar até o final do vídeo para assistir a surpresa, tá bom? Vamos lá então para a página 44. Simetria em mosaicos. Caio e Melissa estão construindo mosaicos. Eles estão usando triângulos para construir mosaicos. Eles estão pegando recortes de triângulos e estão colocando em hexágonos. Este é o mosaico que a Melissa fez e este é o mosaico que o Caio fez. O mosaico que Caio construiu tem um eixo de simetria. Já o mosaico de Melissa não tem eixo de simetria, porque ele está todo colorido. Se eu dividir o mosaico da Melissa em qualquer sentido, não vai ter dois lados exatamente iguais. Já se eu dividir o mosaico do Caio, eu consigo obter dois lados semelhantes. Com uma régua, desenhe o eixo de simetria no mosaico que Caio fez. Então, você vai desenhar o eixo de simetria aqui. Lembrando que os dois lados têm que ficar iguais. As cores têm que ficar exatamente iguais de um lado e do outro lado. Como se fosse a borboleta que a prof fez. Mosaico é um padrão formado pela repetição de figuras que cobrem uma superfície sem sobreposição. Lembra que a prof explicou que você não pode colar uma pecinha em cima da outra e você tem que preencher o espaço inteiro? O mosaico pode ter vários ou nenhum eixo de simetria. Atividades. Destaque as peças triangulares e a região hexagonal do encarte 10 e monte um mosaico na região. Esse aqui é o encarte 10. Você vai destacar esses triângulos, tem 4 triângulos de cada cor aqui, e depois você vai montar o seu mosaico
neste hexágono aqui. Em seguida, colhe as peças e então peça a um colega que identifique se o seu mosaico tem eixo de simetria. Vocês vão mostrar o mosaico que vocês vão fazer para a prof na aula do Zoom. E aí a gente vai ver se tem eixo de simetria ou não nos mosaicos que vocês fizeram. Pode fazer do seu jeitinho. Número 2. Os mosaicos abaixo apresentam simetria. Desenhe um eixo de simetria para cada mosaico. Então, você vai desenhar um eixo aqui e um eixo na letra B. Número 3. Complete os mosaicos sabendo que apresentam simetria em relação ao eixo azul. Então, você vai pegar o lápis de cor e vai pintar os quadradinhos necessários para o lado que está em branco ser simétrico ao lado que está colorido. A mesma coisa na letra B. Lembrando que sempre é em relação ao eixo de simetria, que é essa linha aqui azul. Bumerangue. Desenhe 3 elementos da cena de abertura que tenham eixo de simetria. Então, aqui tem a cena de abertura. Você pode olhar por aqui, tá bom? E aí você vai observar quais dessas figuras têm eixo de simetria e você vai desenhar 3 dessas figuras que têm eixo de simetria. Ó, aqui a gente tem pentágono, tem hexágono, tem círculo, tem quadrado, retângulo. Então, você vai escolher 3 e você vai desenhar. É isso, meus amores. E aí, meus amores, conseguiram fazer as atividades? Quando nós formos nos reunir no Zoom, nós vamos corrigir, ok? Agora chegou a hora da surpresa que eu preparei pra vocês. Vou contar uma história. Quando eu era criança, meu pai fazia uma mágica. E eu nunca descobria como era essa mágica. E aí ele me ensinou essa semana, eu vou fazer pra vocês, tá bom? A mágica é... Prestem atenção, hein? Prestem atenção. Vocês estão vendo aqui a minha mão perfeita, normal. Estão vendo? Eu vou remover o meu dedo. Tantararam, tantararam, tantararam. Olha só o que eu faço. Claro que é uma brincadeira, gente. Eu não tirei o dedo de verdade. Mas peraí. Eu tenho outra mágica. Olha só, eu tenho uma moeda aqui. Você está vendo essa moeda? E eu vou fazer essa moeda desaparecer. Sem cortes no vídeo, hein? Vou fazer a moeda desaparecer. Preste atenção. Eu vou fazer a moeda desaparecer. Você tá vendo? Tô esfarelando a minha moeda. Tô esfarelando ela. Ha! E agora eu vou pegar essa moeda no ar. E eu vou fazer ela aparecer novamente. Preste atenção. 1, 2, 3 e... Peraí. Esqueci de dar uma assopradinha. Tem que assoprar pra funcionar. Vamos lá. Concentração. Vem, moedinha. Está aqui a minha moeda. É isso, meus amores. Aproveitem bastante o feriado para descansar. E segunda-feira nós nos vemos na próxima aula, ok? Um beijo pra vocês. Tchau!